Hoje, dia 22 de agosto, teremos jogos da Série B, jogos da La Liga, jogos do Campeonato Alemão, Campeonato Inglês. E eu vou trazer aqui meus palpites para o dia de hoje. Eu acredito que temos boas oportunidades, apesar de não haverem muitos jogos. E vamos começar aqui com os resultados do dia de ontem. Lembrando que agora eu estou colocando uma banca simulada aqui no vídeo, tá? Onde a gente começou aí com uma banca simulada de 5.000 e fazendo entradas de R$ 100. E estou colocando todo o histórico. Eu vou deixar aqui, né, logo abaixo, o resultado do dia de ontem, para poder acompanhar durante o vídeo. E uma vez por semana eu vou mostrar a evolução semanal que a gente está tendo, né? Bom, vamos lá. Começando pelos jogos de ontem, tivemos dois palpites. Um palpite era no jogo aí da LDU e do Botafogo. Fomos assertivos, tivemos sucesso. Realmente a LDU dominou o jogo contra o Botafogo, teve mais oportunidades, foi para cima, buscou o gol e conseguiu a classificação. Nosso palpite era em relação a chutes a gols, cartões e finalizações da LDU e tivemos sucesso. O outro jogo, outro palpite, infelizmente, não conseguimos, que nós estávamos na vitória do Palmeiras, ele empatou, e na vitória do River Plate, ambos empataram. Então ontem tivemos um acerto e uma perda. Já começando nos jogos de hoje, né? Nossa primeira análise vai no jogo do West Ham e Chelsea, jogo que começa às 16 horas. O que eu vejo para esse jogo? Vamos pegar rapidamente o retrospecto dos times, né? O West Ham, ele fez alguns bons amistosos aí na pré-temporada, onde ele conseguiu a maioria vitórias e apenas uma derrota contra o Manchester. E, enquanto isso, o Chelsea, né, como ele disputou o Super Mundial, inclusive foi campeão, né, ele não fez pré-temporada, apenas teve o descanso entre o Super Mundial e o começo aí da temporada, onde ele empatou com o Crystal Palace, né. O que eu vejo para esse jogo? Quando a gente pega um retrospecto do West Ham jogando em casa, levando em consideração os jogos da Premier League do ano passado, a gente vê que eles não estavam tão bem ano passado na Premier League, né? Uma série de derrotas, vários empates, né? E com uma frequência aí tomando muitos gols dentro de casa, né? Enquanto o Chelsea, a gente pegando o retrospecto dele, né? Ano passado não foi um ano muito bom do Chelsea, porém do Super Mundial para cá, ele melhorou muito o time. A gente pôde ver o quanto ele disputou, o quanto ele foi competitivo. Novos jogadores chegando, né? Inclusive brasileiros que estão muito bem. O Estevão, o João Pedro. Então, o Chelsea foi um time que mudou muito, que evoluiu muito aí do final da temporada passada até agora. Gente, pegando aqui o confronto direto entre os dois times, uma coisa que dá para a gente observar é que pelo menos aí nos últimos quatro jogos nós tivemos acima de 2 gols e meio, 1 gol e meio, né? Aqui apenas no jogo 2023 tivemos acima de 1,5, todos os outros foi acima de 2,5 e só lá em 2021 que tivemos abaixo de 1,5, né? E a gente pegando aqui e analisando um pouco das escalações, né? Dos dois times, é sempre importante buscar as escalações em sites que acompanham a notícia do futebol. Nós temos que os dois times devem vir com força máxima, não existem muitas desfalques para ambos lados, né? Então acredito sim que tem tudo a ser um ótimo jogo entre West Ham e Chelsea. Uma coisa aqui que eu peguei para a gente observar também, questão de cartões, um juiz que apresenta pouquíssimos cartões. Uma média de 3,52 é uma média baixíssima de cartões. Geralmente a Premier League ela não apresenta tantos cartões quanto outras ligas, né? É uma liga aí que apresenta bem menos faltas e o jogo ele acaba fluindo mais. Ainda buscando mais informações sobre cartões, a gente olhando os números da temporada passada, o Chelsea ficou em segundo, né? Com praticamente 2 cartões e meio por jogo, enquanto o West Ham está aqui em nono, né? Empatado com vários times, com uma média aproximadamente de 2 cartões por jogo. Se eles mantiverem a média deles, é esperado que cheguem a 4 cartões nesse jogo aqui, né?
Olhando o retrospecto das duas equipes, o histórico do confronto direto e o momento delas, o meu palpite para esse jogo: mais de um gol na partida, empate ou Chelsea, devido ao bom momento do Chelsea, e menos de 7 cartões no jogo. Vou deixar aqui para vocês. Já passando para o próximo jogo, vamos para o jogo do PSG e Angers na Liga Francesa. A PSG sempre muito dominante na Liga Francesa, né? Apesar de que começou apenas com uma vitória simples, mas começou ganhando, né? Aqui uma informação importante é que nesse jogo aqui ele começou com 6 jogadores reservas, né? Ele poupou 6 dos titulares. Retrospecto do PSG em casa, né? Aqui a gente tem os jogos do Super Mundial, ele foi super bem, né? Todo mundo achou que ia ganhar, só que foi surpreendido pelo Chelsea na final. E o retrospecto dele jogando em casa, aqui temos apenas uma derrota para o Nice, mas aqui eles já eram campeões franceses. E logo em seguida ele teve aqui o jogo contra o Arsenal, né? Então realmente não foi nada muito preocupante. E sempre marcando muitos gols, né? Enquanto a gente pega o retrospecto do Angers, né? O Angers é um time aí do terceiro escalão francês, é um time que às vezes sobe, às vezes desce. Retrospecto dele como visitante é uma série que apenas 3 vitórias, né, nos últimos 10 jogos, sendo que um foi amistoso. Os outros jogos todos aqui é da Liga Francesa da temporada passada. No histórico recente, 5 vitórias do PSG seguidas, tá? Pegando aqui um pouco dos números, né, das prováveis escalações dos times, a gente vê que espera-se que o PSG venha com o time completo para hoje, né? Apenas jogadores que estão sendo negociados ou que já estão de saída, que não vão vir para o jogo. A gente buscando em sites de notícias também, né? É esperado que os 6 titulares que não jogaram o último jogo comecem titulares agora, né? Justamente pela questão aí de estarem jogando em casa, querer fazer um jogo bonito aí para os torcedores. Olhando tudo isso, o meu palpite para esse jogo é mais de 3 gols na partida. Eu acredito que sim, o PSG tem plenas condições, jogando com o time titular em casa, de buscar um resultado mais agressivo, jogar para cima, e acaba que eles cedem bastante contra-ataque, né? Então pode ser que um ambas marcam, acaba sendo interessante também, mas eu vejo que realmente é um jogo aí para mais de 3 gols. Passando para o próximo jogo, o jogo do Betis e Alavés, jogo da La Liga, né? O jogo também às 16h30. O que que eu vejo para esse jogo? O Real Betis foi um time que no final da temporada passada melhorou muito mesmo. Eles tiveram uma corrida assim, tanto na Conference League como também na própria La Liga, em que eles buscaram muitos pontos, ganharam muitos jogos. O Antony estava no time, né? Agora ele não está mais, mas pode ser que ele volte, né? Vamos lá. Betis, a gente vê que ele fez uma série de amistosos aqui, né? Ficou alternando entre vitórias e derrotas, né? Começou a La Liga esse ano com um empate contra o Elche, fora de casa. Enquanto o Alavés, né? Ele também fez aqui uma série de amistosos, ficou alternando entre vitórias, empates e derrotas. Começou com uma vitória sobre o Levante, jogando em casa. E a gente pegando o histórico um pouco mais expandido, né? A gente vê que o Betis, no final da temporada passada, estava muito bem, né? Apenas uma derrota aqui contra o Villarreal, enquanto o Alavés, ele foi um time aí que praticamente brigou para não cair. Ele ficou nas últimas posições aí do campeonato da La Liga. E no final da temporada passada, basicamente, muitos empates e algumas derrotas aqui, poucas vitórias, né? E produzindo pouco também no ataque. São jogos aqui de 1-0, 1-1, 2-2 aqui, 3-3, mas a maioria dos jogos aqui com pouquíssimos gols. Enquanto o Betis a gente analisa, né? Sempre jogos com uma quantidade maior de gols, né? Aqui dificilmente, apenas aqui, ó, no mês, no mês 3 que ele teve um jogo de um gol, né? Jogando em casa, todos os outros jogos acima de um gol na partida. É, Aqui a gente analisando um pouco das escalações, né? Esperado que o Betis e o Alavés venham com os times completos, né? Sem poupar ninguém. Eles não possuem muitas baixas com relação a lesões. Olhando um pouco aqui os números da temporada passada, o Betis realmente aqui, ó,
Ele ficou em sexto lugar, fez uma boa campanha. O Alavés lutando aqui para não cair. O Leganés que caiu ficou com 40 pontos, o Alavés estava com 42, então lutando até o final para não cair. E tomou aqui 48 gols, né? Tomou praticamente mais de um gol por jogo aqui, né? Tomou muitos gols. Para esse jogo, o meu palpite, por estar jogando em casa, eu acredito que o Betis ele tem uma pequena vantagem, mas não consigo cravar que ele ganhe. Então é Betis ou empate. E levando em consideração também o histórico de gols marcados aí do Betis, eu acredito que mais de um gol e meio na partida. Então meu palpite é Betis ou empate com mais de um gol e meio na partida. Vou deixar aqui lateralmente todos os palpites. Me comentem o que vocês acharam. E estou deixando os resultados da nossa banca simulada também.